Aos que me assistem de maneira um pouco mais frequente, eu quero pedir desculpa pela minha ausência nos últimos dias. Na quarta-feira eu estava fazendo vídeo, como normalmente eu faço, e ocorreu um acidentezinho doméstico aqui. O computador resolveu tomar mais café do que eu, foi uma inundação interna e levou um bom tempo para recuperar este equipamento que tanto nos serve. Mas focando daqui para o futuro, hoje é segunda-feira, dia do quadro que vem por aí, onde nós analisamos os principais indicadores que vão ser publicados no decorrer da semana e especificamente sobre segunda-feira, dois assuntos. Primeiro lugar, saiu o IGPDI fechado de abril e traz questões muito preocupantes. E em segundo lugar, vamos passar rapidamente pela queda da venda de veículos aqui no Brasil. O que será que está acontecendo? Será que é juros? Ou será que tem algumas outras coisas neste entremeio? Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Sobre a inflação brasileira, hoje foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas o IGPDI, é o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna de abril do mês passado, média inflação do primeiro ao último dia do mês. O resultado foi uma queda geral do índice de 1,01% e nesse caso eu não posso dizer que é uma boa notícia, é muito preocupante pela maneira como esses preços caíram. Vamos lembrar, o IGPDI ele mede três dimensões. Primeiro, preços por atacado, 60% do indicador total é preços por atacado, preços ao consumidor 30% e construção civil 10%. O que caiu substancialmente foram os preços por atacado de 1,56%. Isso aí significa o quê? Primeiro lugar, os principais insumos, os principais produtos que o Brasil exporta, como soja, como ferro e outras commodities, carne, estão em baixa no mercado internacional. Por outro lado, o preços por atacado também indica como é que está o nível de atividade das compras das empresas brasileiras para fazer novos produtos ou para revender. Esse tipo de negociação por atacado, quando existe queda de preços, está indicando que existe mais produto para vender do que pessoas ou empresas dispostas a comprar. E aí pressiona os preços para baixo. Pode ser decorrente de uma super safra? Pode, mas também substancialmente, no caso aí, refere-se a uma diminuição das perspectivas de atividade econômica no Brasil. O que eu ia falar na quarta-feira, e que eu considerei muito importante, não pôde sair o vídeo pelo desastre do café que eu falei na introdução, foi a respeito do PMI da indústria em relação a abril. O que aconteceu? As expectativas de compra dos gerentes dessas indústrias naquele mês foi muito negativa, caiu muito em relação ao mês anterior, que foi março. Indicava o quê? Um aprofundamento da recessão, uma diminuição do fluxo de circulação de mercadorias no Brasil, o que tem de nos levar a acreditar num aprofundamento da diminuição da atividade econômica no país. E aqui, o IGPDI, nos preços por atacado, está mostrando exatamente isso. O IPC da Fundação Getúlio Vargas foi 0,74% em março e caiu para 0,5% em abril. Uma redução inflacionária, vamos reconhecer, importante, mas não suficiente para a redução de juros no Brasil. Vamos lembrar o que eu tenho falado nas últimas semanas, com exceção de quarta. A sexta-feira da semana passada, onde eu estava impedido de fazer meus vídeos por causa do café, a questão é a seguinte: há uma inflação acima de 0,36% ao mês, o Banco Central não pode diminuir juros por conta da meta inflacionária anual que fica entre 13,5% e 4,5%, acertada como ponto de estabilidade da política monetária brasileira. Então, se não cair para esses patamares abaixo de 0,36%, e daqui a pouco a gente vai tocar de novo nesse assunto, nada de cair juros, pelo menos na visão do Banco Central. As outras instituições, especialmente o governo federal, vem pressionando o contrário, mas pessoalmente eu acredito que o presidente do Bacen, Roberto Campos Neto, não vai abrir mão de cumprir o seu papel de estabilidade da política monetária brasileira, de não gerar inflação. Por fim, o Índice Nacional da Construção Civil, o INCC, teve uma alta em abril de 0,14% e está dentro do esperado.
Questão, então, fundamental dos preços. Primeiro, deflação de preço por atacado indica, sim, recessão. Segundo, a inflação de 0,5% ao nível do consumidor, apesar de ser menor do que no mês anterior, ainda não é suficiente para proporcional, para possibilitar uma redução consistente da taxa de juros, a Selic. E o segundo ponto diz respeito a uma informação que chegou também hoje, segunda-feira, da Anfávia, Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, dando conta que a venda de carros novos em abril caiu 19,2% em relação a março. Março tinha dado uma recuperada, achei pouco consistente, mas essa é uma queda bastante significativa, especialmente na abertura do segundo trimestre do ano. O que está acontecendo aí? A Anfávia diz que a culpa é dos juros altos. Eu vejo que em parte isso é verdade, mas em parte não. Por quê? Porque normalmente é histórico aqui no Brasil, quando as taxas de juros estão muito altas pelo sistema financeiro nacional, as próprias montadoras têm seus bancos e compensam o seu preço alto com taxas de juros menores. E isso não vem ocorrendo. As vendas continuam despencando e tudo tem a ver com o quê? Queda da credibilidade do brasileiro em relação ao futuro. Menos pessoas vão apostar em compras a prazo ou até à vista dentro de um contexto de incerteza em relação ao que vai acontecer nos próximos meses, falando aí de novo na questão da regulamentação do mercado de trabalho e outros fatores que seguramente estão influenciando essa queda do consumo de veículos, da aquisição de carros, além de outros bens duráveis, diz respeito à perspectiva de alta de impostos, à perspectiva de maior insegurança jurídica no Brasil e, normalmente, quem tem um dinheirinho para investir fica ressabiado de colocar grana em situações de incerteza. Melhor, aí sim, apelar para os juros de 13,75%, que é um ambiente aparentemente mais seguro, e é isso que está acontecendo. Sem esquecer que a indústria de veículos é uma das mais inflacionadas no Brasil. O preço real dos carros no Brasil aumentou, se não me engano, mais de 40% na última metade de década. Isso é muito, gente. Esses 40% em termos reais, acima da inflação. Então, é claro, tem aí a conjugação das incertezas de mercado por conta de regulamentações, por conta de perspectivas de alta tributária que gerem insegurança, sim, mas também as fábricas de veículos no Brasil realmente pisaram fundo no acelerador no sentido de aumentar o preço real dos seus veículos, e o consumidor brasileiro está deixando de ser bobo, não vai comprar carro novo por mero apelo publicitário, e sim quando achar que é oportuno realmente abrir mão do seu rico dinheirinho por uma coisa cuja relação custo-benefício seja pelo menos razoável, que não está sendo. E agora, começando o quadro que vem por aí, na terça-feira vai ser divulgado um dado fundamental para o mundo: as vendas do varejo anuais na Argentina, aqui do lado. Por que é fundamental? A Argentina é um país que se enrolou toda na gestão pública por querer fazer algumas coisinhas, não sei de onde é que eles tiraram, aumentar impostos, controlar mercados, enfim, algumas coisas que eu acho que ninguém tem coragem de fazer, não acham? Mas eles fizeram isso, buscaram intervir na economia, buscaram regulamentar mercado de trabalho, cobrar mais impostos e outras coisitas mais, e nessas coisitas mais, gastar mais do que arrecada. Disparou a inflação naquele país, chegou acima de 104% nos últimos 12 meses, e aí vem um dado sobre o crescimento das vendas do varejo em termos anuais. Olha que inveja, lá as vendas cresceram em valor monetário, em grana, 109,2%. Imagina, mais do que dobrar as vendas no ano. Só tem o seguinte, vamos lembrar da inflação que agora está em 104% e deve subir ainda mais, que simplesmente desvaloriza, desinfla esse indicador aparentemente positivo. Na verdade, o que deve estar ocorrendo aí, gente, é um aumento de consumo das classes que sabem girar com dinheiro, tem excedente de dinheiro no mercado financeiro, e com a inflação se ganha mais dinheiro ainda,
Mas aquelas pessoas que vivem do seu salário, não têm economias mais poupudas, devem estar sofrendo uma brutal queda da capacidade de consumo. Será que a gente quer isso para o Brasil? Se não queremos, vamos parar com essa besteira de regulamentar mercado de trabalho, de aumentar gasto público de maneira descriteriosa e sem lastro, e outras coisas que realmente vêm denegrindo a estabilidade institucional do nosso país, o que afeta muito, mas muito mesmo, tanto as perspectivas de investimento como de consumo da economia brasileira. E é por isso, gente, que os indicativos agora, especialmente do segundo trimestre, mostram um aprofundamento bastante grande de um processo recessivo que tomara não dure muito, mas parece que vai durar. Na quarta-feira, o indicador vem do IBGE, é a produção industrial brasileira de março. Os analistas de plantão estão projetando uma alta da produção de 0,7% em relação ao mês anterior, ou seja, fevereiro. Como já falei para vocês, esse indicador de um mês em relação ao anterior, no caso da produção industrial, de outros segmentos, diz pouco ou diz nada mesmo, gente. O certo é comparar, no caso, março de 2023 frente a março de 2022. E aí as perspectivas não são lá muito boas, até em função do que eu falei antes, quando as expectativas dos gerentes de compra das indústrias estão cada vez piores. Em março, com relação a abril, já se previa queda. Agora, em abril, frente a maio, a queda é ainda maior. A minha percepção é que a produção industrial brasileira de março de 2023, deixando bem claro, frente a março de 2022, vai tomar um outro tombinho, e isso não é nada bom, e isso está muito implicitamente relacionado não só com a alta de juros, é verdade, mas com políticas econômicas que mostram um futuro muito desafiador, não desafiador positivo, mas desafiador no sentido de entraves que o nosso Brasil vai ter para manter uma taxa, ou para ter uma taxa de crescimento no mínimo razoável nos próximos meses. A minha aposta, lamentavelmente, é desaceleração ou recessão econômica, especialmente no segundo e terceiro trimestre desse ano. Já na quinta-feira, o dado vem dos Estados Unidos, que são os pedidos iniciais por seguro-desemprego. Queria abordar uma questão antes de tratar objetivamente desse dado. Semana passada, saiu o dado de desemprego lá nos Estados Unidos, referente ao mês de abril. A expectativa é que subisse de 3,5% para 3,6%, que é um número bastante bom, um percentual excelente, mas não foi nada disso. O desemprego lá caiu para 3,4%, o que é muito melhor e mostra que, apesar de alguns problemas, a economia norte-americana ainda continua bombando, pelo menos no quesito empregabilidade. Se não está crescendo muito, é uma outra questão, mas as pessoas estão trabalhando, estão gerando renda, estão consumindo e a roda lá dos negócios continua a girar. Então, se é para ter uma recessão por lá, pelo menos por agora não vai ser. Talvez no futuro médio, futuro longo, isso aí tem várias incógnitas nesse sentido. Mas ainda os principais indicadores de produção, de consumo e de emprego pelos Estados Unidos continuam predominantemente positivos. E aí, nessa batida, a projeção dos analistas de plantão norte-americanos é que se consolide em abril a solicitação de 245 mil pedidos de seguro-desemprego. No mês passado, a projeção era de 240 mil, foi 242 mil. Acredito que pelo dado do desemprego seja um pouco abaixo desses 245 mil projetados. Porque se a taxa de desemprego cai, tem menos pessoas procurando por trabalho, é natural ou quase natural dentro da situação deles que esses pedidos de ajuda por estar desempregado não cresçam, até mesmo é mais provável que caiam. E finalmente, na sexta-feira, vai sair o índice de preços ao consumidor amplo aqui do Brasil, feito pelo IBGE, que é a inflação oficial brasileira de abril. Mas antes de tratar desse assunto, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no canal quem não é inscrito, e se gostou do conteúdo, por favor, fique à vontade para compartilhar ele com seus amigos. Mas agora, gente, vai sair sexta-feira o IPCA de abril, fechando, como eu falei, a inflação oficial brasileira daquele mês. A previsão dos analistas de plantão é de uma alta de 0,55%. Olha,
eu até posso considerar que essa previsão esteja um pouco furada. Eu até estou considerando agora o que eu vi alguns dias atrás, que foi a desaceleração inflacionária do IPCA 15, que também é do IBGE e mede a inflação, mediu a inflação, aliás, do dia 15 de março a 15 de abril. A seguir a lógica de queda da variação de preços, pode ser até que o IPCA feche abaixo de 0,55%. Nesse mês houve sim um ajuste dos preços de combustíveis para baixo, a gasolina aparentemente diminuiu um pouquinho de preço. Por outro lado, o que está se reparando, isso pode se ver no Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas. Até o fechamento do IPCA 15 se observava uma estabilidade no preço dos alimentos. Fechou em 0,10%, se não me engano. Ao que me parece, essa estabilidade foi meio que rompida a partir da segunda quinzena do mês passado. E pelo que eu observei no IGPDI, nessa parte de alimentação, houve sim uma aceleração de preços nesses itens e isso pode sim impactar na inflação agora fechada de abril. Vamos esperar para ver, mas a minha maior preocupação nem é isso. Sim, existe a possibilidade desse IPCA fechar o mês passado até abaixo de 0,36%. Mas o problema que eu quero apontar é a partir do final desse mês. Na virada de maio para junho, o ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e também telecomunicações vai voltar a subir. Isso vai ter um brutal efeito inflacionário na inflação do mês que vem, impedindo uma política de redução de juros tão desejada, tão almejada pela maior parte dos brasileiros. Lamentavelmente, isso parece que não vai acontecer, pelo menos no curto prazo, pelo efeito da alta de impostos em segmentos diretamente relacionados à cesta de consumo das famílias brasileiras. É pena, mas fazer o quê? Nosso papel aqui fundamental, além de contar eventualmente algumas piadas, é tentar observar as consequências do presente em relação ao futuro. E quando se sobe impostos, isso recai diretamente ao cabo de 2 ou 3 meses para o consumidor, apesar da fala nesse sentido contrária do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E assim, gente, encerro o Fora de Curva de hoje. Desejo a cada um de vocês, a despeito dessas perspectivas, uma excelente, uma bem-sucedida semana. Deixo aqui meu até breve, meu tchau, um abraço a todos. Até mais, pessoal.